Olá, eu sou o professor Amilcar, responsável pela disciplina de Química Geral, e a gente vai falar sobre balanceamento das equações. Como a gente já viu nas aulas anteriores, as reações químicas, elas precisam ter a conservação das massas, né? Ou seja, quando você tem uma certa quantidade de reagentes em um sistema fechado, ele não pode ser criado nem destruído, a quantidade de massa, né? Então, o que vai acontecer? A massa vai se conservar. Nesse caso, a gente precisa fazer o balanceamento dessas equações químicas para atentar para a lei da conservação das massas, né? Então, como os átomos não são criados nem destruídos em uma reação química, a gente vai multiplicar aquelas fórmulas por fatores, e esses fatores são chamados de coeficientes estequiométricos. Então, a gente vai fazer o balanceamento. Aqui, então, a gente tem um exemplo de uma equação não balanceada entre o sódio e a água, formando o hidróxido de sódio mais o hidrogênio. Aqui a gente já tem a equação química balanceada. Por quê? Aqui tem um sódio, aqui tem um sódio. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tinha 3 hidrogênios. Então, eu preciso balancear esse número de hidrogênios, né? Se eu colocar um número 2 aqui, eu passo a ter 4 hidrogênios, aí eu preciso de um 2 aqui para ter 4 hidrogênios aqui. Quando eu coloco 2 aqui, eu tenho 2 sódios, então aqui eu tenho 1, eu tenho que colocar o 2 aqui. E com isso eu vou ter uma equação química balanceada. E esses números aqui na frente são chamados de coeficientes estequiométricos, né? Então, uma equação química balanceada, ela simboliza as mudanças qualitativas e quantitativas, né, que vão ocorrer dentro dessa reação química. Então, os coeficientes são utilizados para mostrar que os átomos não são criados nem destruídos. E o balanceamento, ele pode ocorrer de duas maneiras. Quando é uma reação que envolve transferência de elétrons, eu devo fazer esse balanceamento por métodos de oxirredução, né? Então, eu vou fazer esse tipo de balanceamento. Quando a reação não envolve transferência de elétrons, eu vou fazer por tentativa mesmo, assim como a gente fez no exemplo anterior, né? Então, por tentativa, né? Então, o exemplo aqui a gente vai ter esse composto aqui, o gás butano, o hidrocarboneto. Ele queima na presença do oxigênio, né, para formar o dióxido de carbono aqui e a molécula de água também, né? Então, a gente monta a equação colocando a fórmula do gás butano reagindo com o oxigênio, formando dióxido de carbono mais água. Então, a gente precisa ver aqui, ó, quantos átomos eu tenho de carbono aqui do lado dos reagentes. Eu tenho 4. Aqui eu tenho apenas 1. Então, eu preciso balancear essa equação química, né? Então, a gente inicia com a fórmula que tem o maior número de átomos, o maior número de elementos diferentes. Nesse caso, eu tenho que colocar um número aqui na frente do carbono para que ele fique igual. Só que ao mesmo tempo que eu coloco o 4 aqui, eu vou estar alterando o número de oxigênios, né? Então, veja aqui, ó. 4 deu 4 carbonos. Aí, eu alterei o número de oxigênios. Passou a ser 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9, né? Então, eu tenho que balancear também os hidrogênios e os oxigênios. Vou colocar o número 5 aqui. E aí, o que vai acontecer? Os átomos de oxigênio são os únicos que não ficaram balanceados, né, à esquerda desta equação. Então, eu preciso ver quantos oxigênios eu tenho do lado direito e quantos que tem do lado esquerdo. Aqui eu tenho 4 vezes 2, 8, com mais 5 vai me dar 13 oxigênios. Então, eu tenho que ter 13 oxigênios do lado de cá. Então, eu tenho que multiplicar por um número aqui que me dê 13. Que número que seria esse? Se eu colocar o 13 aqui, vai dar 26, então tem que ser um número fracionário. No caso, 13 meios, porque vai ter 13 vezes 2, 26, dividido por 2, vai me dar 13. Para evitar de ficar com uma equação com um número fracionário, eu vou pegar e vou multiplicar ela por um número inteiro, toda a equação química. Então, multiplica por 2, por exemplo, né? Então, eu vou ter 2 aqui, vezes 13 meios vai dar 13, 4 vezes 2 vai dar 8, 5 vezes 2 dá 10. E nesse caso, a gente passa a ter uma equação química balanceada, e foi por
tentativa e erro, né? Então, foi colocando os coeficientes até que o número de átomos do lado dos reagentes ficou igual ao número de átomos do lado dos produtos. Aqui, como exercício, vocês podem treinar o balanceamento da equação do gás hidrogênio com o gás oxigênio, formando a molécula de água. Então, veja aqui, ó, tem 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, está balanceado. Entretanto, eu tenho um oxigênio aqui e 2 oxigênios aqui, então eu preciso balancear essa equação química. Fica como exercício para vocês fazerem. O balanceamento por oxirredução, ele ocorre inicialmente identificando a equação química para ver quais elementos estão perdendo elétrons e quais elementos estão ganhando elétrons. E primeiro a gente precisa saber qual é o número de oxidação que esses elementos vão ter. Então, o número de oxidação é aquele número que o elemento vai adquirir quando está ligado a um outro elemento químico. E vocês devem recordar lá da tabela periódica para ter uma ideia, quando vocês olham para um composto, para saber qual é o número de oxidação dele. Por exemplo, os elementos da família 1A, todos vão ter número de oxidação mais 1. Os elementos da família 2A, mais 2, porque vão perder os elétrons. Os elementos da família 6A, 7A, 6, por exemplo, normalmente vai ser menos 2. 7, normalmente menos 1. E assim sucessivamente, né? Então, um exemplo aqui, ó, o flúor, nos seus compostos, ele apresenta sempre o número de oxidação menos 1. O oxigênio possui número de oxidação menos 2. Tem algumas exceções, por exemplo, peróxidos e superóxidos, onde você tem a ligação de oxigênio com oxigênio. O número de oxidação no peróxido vai ser menos 1 e no superóxido vai ser meio, né? Quando você vai ter fluoreto de oxigênio, esse exemplo aqui, OF2, por exemplo, ou O2F2, o número de oxidação de cada oxigênio vai ser mais 2 e mais 1, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo. Né? O hidrogênio, na maioria das vezes, ele vai ser mais 1, exceções para os hidretos metálicos, em que ele vai ser menos 1, né? Mas são algumas exceções. Os compostos dos elementos do grupo 1 da tabela, os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos do grupo 2, eles vão ser mais 1 e mais 2, respectivamente, né? O grupo 3 geralmente vai ser mais 3, né? Na fórmula de uma substância ou espécie, por exemplo, um íon, um átomo, uma molécula, a soma do número de oxidação de todos vai ser igual à carga elétrica que aparece na fórmula, né? Então, por exemplo, o íon cloreto, Cl-. Qual é o número de oxidação? Vai ser menos 1, né? O íon nitrato, o número de oxidação tem que ser igual a menos 1, a soma de todos os elementos, né? Então, um átomo de qualquer elemento no estado químico isolado ou livre, ou seja, não combinado, ele tem número de oxidação igual a 0. Por exemplo, o gás oxigênio, O2, número de oxidação vai ser 0. Elemento químico sódio, somente, é 0. Né? E qualquer íon simples, por exemplo, monoatômico, tem um número de oxidação igual à sua carga. Por exemplo, o íon cloreto, que faz a ligação com o sódio para formar cloreto de sódio, ele é carga menos 1. E a soma dos números de oxidação de todos os átomos da fórmula empírica molecular, ele vai ser sempre igual a 0, né? Então, se o átomo ou fórmula ele é eletricamente neutro, a soma tem que ser igual a 0, né? E a soma dos números de oxidação de todos os átomos que aparecem na fórmula de um íon poliatômico, ele vai ser igual à carga elétrica daquele íon, né? Exemplo aqui. Esta molécula S8 do enxofre, ela não está ligada com mais nenhum elemento químico, então o número de oxidação é igual a 0. O cobre não está ligado a nenhum elemento químico, é 0. O HCl, por exemplo, ó, hidrogênio é mais 1. O cloreto da família 7A, ele é menos 1. O CH4 aqui, ó, o carbono vai ser menos 4 e cada hidrogênio vai ser mais 1. Aqui veja o hidreto, uma exceção para o hidrogênio. Aqui ele é menos 1 e aqui ele vai ser mais 1. O óxido de bário, aqui o oxigênio é menos 2, o bário é mais 2.
aqui um peróxido, né? Então aqui vai ser -1 o oxigênio e o bário continua com +2. Aqui o nitrato como um todo vai ser -1 e o potássio +1. Só que o oxigênio é -2, então eu vou ter que o nitrogênio é +5. Quando a gente tem 3 assim, a gente faz aqueles dois que tem conhecimento, que eles não alteram o número de oxidação, e o outro, por diferença, vai ser a soma. Então aqui eu tenho nitrogênio, oxigênio e potássio. Cada oxigênio é -2, então -2 vezes 3 dá -6. Aqui vai ser +1. Então, por diferença, para dar 0, o nitrogênio tem que ser +5. E assim sucessivamente para os outros elementos químicos. O método do balanceamento das equações químicas por oxirredução sem o solvente. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Inicialmente, a gente precisa atribuir o número de oxidação a todos os átomos. A gente tem que observar quais átomos perderam elétrons e quais átomos ganharam elétrons e quantos elétrons são perdidos e ganhos, né? E se há mais de um átomo perdendo ou ganhando elétrons em uma unidade de fórmula, a gente vai determinar o total de elétrons perdidos ou recebidos por unidade de fórmula, né? A gente vai igualar o número de elétrons pelo agente oxidante ou perda pelo agente redutor, né? Colocando o coeficiente apropriado antes da fórmula daquele composto, né? Então, para balancear, a gente vai utilizar os elétrons que estão sendo transferidos e recebidos, né? E a gente vai completar o balanceamento da equação por tentativa, né? Então, primeiro, fixa o número de elétrons perdidos e ganhos com os coeficientes estequiométricos e os demais elementos químicos a gente vai balancear por tentativa em erro na seguinte sequência, né? Então, balanceia os átomos que ganharam ou perderam elétrons. Aí, em segundo lugar, todos os átomos, com exceção de oxigênio e hidrogênio. E em terceira, os átomos de oxigênio. Por último, a gente deixa os hidrogênios, né? Então, vamos realizar o balanceamento da seguinte equação aqui. Então, você vai ter esse composto H2C2O4 reagindo com KMnO4, formando CO2MnO mais K2O mais H2O. Veja que é um tipo de equação química mais complexa para você balancear por tentativa e erro. Ela vai demandar muito trabalho. Então, a gente vai fazer por um jeito mais simples. Inicialmente, a gente vai identificar quais elementos perderam e ganharam elétrons, através do número de oxidação de cada um deles. Então, veja aqui, ó, o oxigênio, ele é -2, aqui o carbono vai ser +1, hidrogênio +1. Aqui o oxigênio -2, potássio +1, manganês +7. Aqui, carbono +4, veja aqui, ó, já tem +3 para +4, então já teve uma variação. Aqui, o manganês +2, aqui ele era +7, então já sofreu uma variação. O oxigênio é igual, o potássio é igual dos reagentes, oxigênio e hidrogênio igual dos reagentes. Então, os elementos que sofreram variação do número de oxidação são esses elementos aqui, ó. O carbono de +3 para +4 e o manganês de +7 para +2. Então, nesse caso aqui, ocorreu uma oxidação deste composto para este composto aqui, ó. Então, cada carbono ele perdeu um elétron, né? De +3 para +4, perde um elétron. E aqui no caso do manganês, cada manganês ele ganhou 5 elétrons, né? Então, ele era +7, ganhou 5 elétrons, passou a ser +2. Então, veja que a proporção aqui é 5 para 1, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Como há 2 átomos de carbono aqui nesse elemento químico, aqui nesse composto, por unidade de fórmula, então cada substância dessas aqui, ela vai perder 2 elétrons, né? Então, 2 elétrons vão ser perdidos. Cada composto desse daqui vai perder 2, porque cada um perde 1, né? E nesse caso aqui, cada composto desse daqui, ele ganhou 5 elétrons. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Este 5 daqui, ele vem para cá. Este 2 daqui, ele vem para cá.
para vocês balancearem o número de elétrons perdidos e ganhos nesta equação química. Então, quando eu faço dessa maneira, o número de elétrons perdidos aqui passa a ser igual ao número de elétrons ganhos aqui, né? E esses coeficientes estequiométricos vieram desses números de elétrons. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? 5 aqui, 2 aqui, e aí eu vou balancear os demais elementos químicos, né? Deixando por último o oxigênio e o hidrogênio. Então, aqui nesse caso, eu vou ter o número 10 aqui na frente para balancear, já que eu tenho, esse número não vai mudar, então eu tenho 5 vezes 2, 10 carbonos. Então, eu coloco um 10 aqui para ter 10 carbonos, né? Aqui eu tenho 2mn. Então, eu vou colocar o número 2 aqui, porque esse número não vai alterar. Então, eu coloco 2 aqui e eu fixo o mn. Então, eu fixei o carbono e o mn, e o resto vem por tentativa e erro, né? E aí eu vou balancear o oxigênio e, por último, o hidrogênio. Então, balanceando o número de oxigênios e hidrogênios. Coloco o número 5 aqui, eu passo a ter 5 vezes 2, 10 hidrogênios aqui. E aqui eu vou ter 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Se eu for conferir os oxigênios, eu vou ter aqui 5, 6, 7, 8. 8 oxigênios. 10 vezes 2, 20. 28 oxigênios do lado dos produtos. Aqui eu vou ter quantos? 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. 28 oxigênios. Então, se eu for contar o número de todos os átomos aqui e o número de todos os átomos aqui, eu vou ver que eles são idênticos. Então, a equação química está balanceada. Com relação ao cálculo estequiométrico, a gente precisa lembrar o que são as leis ponderais e como calcular o rendimento de uma equação química. Então, lembrando lá de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, você vai ter a conservação da massa. Por exemplo, aqui, ó, uma equação química entre óxido de cálcio e água formando hidróxido de cálcio. Você vai ter o quê? A formação proporcional aos coeficientes estequiométricos, né? Então, 74 gramas deste reagente, se eu somar cada um, e 74 gramas de produto. Então, você vai ter as proporções constantes, né? E, na sequência, Proust também enunciou a lei das proporções definidas. Nesse caso, a gente pode observar aqui, ó, que a água, 9 gramas, reagem para formar 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Isso vai dar uma proporção de 1 para 8, e isso sempre vai ser constante. Então, sempre vai ter as mesmas proporções. E o número de mols equivale à quantidade de 602 vezes 10 a 23 entidades, né? Isso relembrando lá do primeiro dia de aula. Então, um exercício aqui, ó, reação de combustão do etanol produzindo gás carbônico e água. Calcule o X, o Y e o Z por meio dos dados fornecidos. Então, tem uma equação química aqui, reagindo com esse composto reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono e água. E foi fornecido aqui 46 gramas, 96 gramas, formando 88 e 54. E se utilizar 9,2 gramas desta espécie, quanto que vai ser esta, quanto que vai ser esta e quanto que vai ser esta? Se a equação química está balanceada, como vocês podem observar aqui, os coeficientes estequiométricos, eles vão reagir numa proporção constante. Então, através de uma regra de 3, eu consigo saber qual é o X, por exemplo, porque 46 está para 96, 9,2 está para X. Fazendo isso, eu chego no valor de 19,2 gramas. Além disso, eu sei que, por exemplo, 96 está para 88, 19,2 está para Y, por exemplo, né? Então, eu vou saber que o Y é igual a 17,6. E o Z? Como que eu vou calcular o Z? Se eu tenho os valores de todos eles aqui, por exemplo, e a minha única incógnita é o Z, eu poderia fazer por uma regra de 3 aqui, né? 88 estaria para 54, por exemplo.
17,6 para Z, por exemplo, né? Ou, nesse caso aqui, 9,2 mais X, que é esse daqui, é igual a Y mais Z. Por diferença, eu vou saber que o Z é igual a 10,8. E aí, se eu somar as massas do lado esquerdo e as massas do lado direito, por exemplo, vou saber aqui, ó, que elas são idênticas, ou seja, a equação balanceada chegou nesta conclusão, né? Então, pela relação estequiométrica, eu sei que 1 mol equivale em massa, a massa molar em gramas por mol, equivale em volume, se eu estiver trabalhando com gases, né, a 22,4 litros por mol, nas condições normais de temperatura e pressão, e em número de moléculas, a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Então, eu posso também fazer os cálculos em relação à massa, em relação a volume e em relação ao número de moléculas. Então, a estequiometria, ele é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas numa reação química, né? Então, desse modo, a gente vai poder calcular quanto de produto será formado ou o rendimento da reação, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, tenho duas fatias de pão, mais uma fatia de queijo. Eu vou ter o que como produto? O queijo e mais as duas fatias do pão. Nesse caso, veja que a massa vai se conservar. Essa é a ideia. Reagente, produto. Tá? Então, qual a quantidade de matéria de álcool etílico, né, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Então, a primeira coisa, tem a equação química. Vou ver se ela está balanceada. Está balanceada. Se não tivesse balanceada, eu iria balancear. A pergunta é, qual a quantidade de álcool etílico, né, esta substância aqui, em mols, deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Essa daqui. Então, eu sei que 1 mol desta espécie, elas formam 2 mols desta espécie. Eu quero saber 12 mols, a pergunta do problema. Quanto que eu preciso deste para formar 12 mols disto? Então, por regra de 3 simples, eu vou ter que X é igual a 6 mols daquela espécie, né? Um outro exercício aqui. O cloreto de alumínio, AlCl3, é um sal utilizado comercialmente em um processo industrial relacionado ao petróleo, né? Então, responda as duas questões abaixo, A e B. Primeiro, realize o balanceamento da equação química de obtenção de cloreto de alumínio. E B, considere um sistema fechado em que 108 gramas de alumínio reagem com 426 gramas de cloro gasoso. Qual a quantidade de cloreto de alumínio será obtida? Então, primeiramente, eu tenho que montar a equação química entre as espécies que estão reagindo. Então, alumínio e o gás cloro para formar o cloreto de alumínio. Então, eu vou ter aqui alumínio no estado sólido, mais o gás cloro, reagindo para formar o cloreto de alumínio no estado sólido. Vou balancear essa equação química, né? Então, eu vou ter o quê? Os coeficientes estequiométricos aqui. 2, 3 e 2. Balanceei a equação química. Agora, em termos de massa, eu sei que a massa molar do alumínio é 27, então 2 vezes 27 dá 54. Do cloro é 35,2, eu tenho 2, então é 35,2, 35,5 vezes 2 vezes o 3, então vai me dar 213 gramas. Aqui eu vou ter alumínio, é 27, cada cloro é 35,5, então é 35,5 vezes 3, mais 27 vezes 2, então é 267 gramas. Então veja que a gente montou a proporção. 54 gramas desta espécie reagem com 213 desta espécie, formando 267 desta espécie. A pergunta da letra B era o seguinte: considere um sistema fechado em que 108 gramas do alumínio reagem com 426 de cloro. Então, 108 mais 426 vão produzir 534, né? Se esse daqui reage proporcionalmente, então 108 é o dobro, aqui é o dobro. Então, o produto vai ser o dobro. Eu vou ter como resposta 534 gramas.
Além disso, eu preciso saber dos rendimentos dessas reações químicas. Então, o rendimento de uma reação é a quantidade de produto que se forma por reagente que eu utilizei, né? Então, teoricamente, a gente considera que as reações têm um rendimento de 100%. Só que isso não acontece, porque os reagentes muitas vezes vêm com uma determinada quantidade de impureza e a eficiência da reação não é muito boa, então ela não consegue transformar todos aqueles reagentes naquele produto de interesse. Então ele tem um rendimento, né? Então, teoricamente, a gente considera que toda a quantidade de reagentes se transforma em produto, porém, isso não vai acontecer, né? Como que eu calculo o rendimento? Então, eu vou ter uma regrinha de 3 da seguinte maneira: a quantidade esperada equivale a 100% de rendimento e a quantidade obtida vai ser igual a x do rendimento. Através disso, eu consigo calcular qual vai ser o rendimento, né? Além disso, tem a pureza dos reagentes, né? Então, a preocupação com a pureza, porque infelizmente grande parte da matéria-prima utilizada, ela tem um certo percentual de impureza. Então, parte dessa matéria-prima não é utilizada na reação química porque ela não consegue transformar em produto, né? Exemplo aqui. Queimando 40 gramas de carbono puro, com rendimento de reação de 95%, qual será a massa de dióxido de carbono obtida? Então, veja que eu preciso montar a minha equação química primeiro. Então, é carbono reagindo com oxigênio para formar dióxido de carbono e água, né? Nesse caso aqui, a reação é simplificadamente carbono mais oxigênio formando dióxido de carbono. Então, a proporção aqui é 12 gramas de carbono para formar 44 gramas de CO2, supondo que a reação seja 100%, né? 40 gramas de carbono vão formar X gramas de CO2, ou seja, eu vou ter o meu X de 146, teoricamente, né? Considerando que o rendimento da reação foi de 95%, então eu sei que esse valor é para 100%, 95% vai me dar o valor que realmente eu obtive, 139% de CO2. Tá? O outro exemplo aqui, a combustão completa, é um tipo de reação química que tem como produtos o gás carbônico e a água, né? Reagindo o álcool etílico e o oxigênio na proporção em mols de 1 para 3, quantos mols de CO2 serão produzidos? Então, eu tenho aqui o composto que eu estou reagindo com oxigênio, tenho que fazer o balanceamento dessa equação química inicialmente, né? Então, coeficientes estequiométricos aqui na frente, para deixar ela balanceada. Tendo a reação química balanceada, eu vou saber a proporção em mols, tá vendo? Então, a proporção de 1 para 3, né? Então, como a proporção da reação é de 1 para 3, são formados 2 mols de moléculas de gás carbônico, né? Então, isso responde ao nosso exercício. E a gente termina por aqui a parte de balanceamento de equação química e cálculo estequiométrico. Lembrando também que existe os reagentes em excesso, ou reagente limitante também. Se eu colocar uma quantidade diferente, do tipo uma proporção de 1 para 4, a reação vai ter um excesso de oxigênio, porque a proporção adequada é 1 para 3. Vai formar a mesma quantidade de produto, de 1 para 3, e vai sobrar oxigênio. Ou se eu colocar uma proporção de 3 para 1, o que vai acontecer? Esta substância aqui vai estar em excesso e o reagente vai estar faltando no caso do oxigênio. Então, nosso reagente limitante seria o oxigênio. Tá? Então, até a próxima.